Há 137 anos, com o assassinato de Jacobina Maurer, ocorrido em 2 de agosto de 1874, encerrava-se o episódio da Revolta dos Mucker. Porém, no Vale do Taquari, um grupo de seguidores ainda envolveu-se em incidentes anos depois. A história virou longa-metragem A Paixão de Jacobina, de Fábio Barreto, que teve filmagens no Vale do Taquari. A história repleta de mistério ainda é motivo de tabu para muitos descendentes e moradores da região, onde ocorreram batalhas e assassinatos. Episódios que deixaram marcas profundas na vida e nas lembranças de gente que protagonizou fatos e os que ainda trazem consigo resquícios de uma herança histórica ainda incompreendida. Por isso é importante a Igreja reconhecer e valorizar e resgatar a dignidade desse povo. Porque normalmente, também no Brasil, e também a Igreja, as instituições eclesiásticas, elas olham a história muito a partir dos opressores, ou daqueles que têm o poder de mando e de direção dos fatos na mão. E normalmente são estas pessoas, os que têm o poder na mão, o povo mais bem constituído financeira e economicamente, é que contam a história. Mas a história nem sempre é vista do lado dos oprimidos e oprimidas, que em grande parte foi o que esses muckers viveram na sua época, no seu contexto. Para falar sobre os muckers em Marques de Souza não é tão simples, pois as pessoas elas foram criadas, orientadas para não falar sobre o assunto. E então os depoimentos muitas vezes eles são baseados em informações muito frágeis, não existe um aprofundamento de estudos sobre o assunto. E o que acontece no próprio nome de Marques de Souza, no primeiro momento, foi ligado erroneamente aos muckers, né? Se dizia que o Manuel Marques de Souza havia vindo para cá apaziguar um movimento mucker, o que não confere, porque os dois não são contemporâneos. E também não houve um movimento mucker em Marques de Souza, houve sim os descendentes, né, que vivem aqui, que vieram para cá, mas em nenhum momento houve um movimento mucker que possa ser registrado em Marques de Souza. Antes do extermínio total, alguns conseguiram fugir, entre os quais um grupo veio aqui para o Vale do Taquari, e especialmente bem retirado de Lajeado, no interior, e mais um pouco além aí de Marques de Souza, e ali então recomeçaram a vida, depois de vários anos percorrendo por matas, afugentado pela polícia e pela população, começaram a trabalhar humildemente e voltaram, depois de muito tempo, a praticar a religião evangélica. A revolta dos mucker foi tão marcante que chamou a atenção do diretor de cinema Fábio Barreto, a partir do livro Videiras de Cristal, de Luiz Antônio de Assis Brasil, que resultou na filmagem do longa-metragem A Paixão de Jacobina. Parte das cenas foram filmadas no Vale do Taquari, em Lajeado, no Parque Histórico. Já no distrito de Tamanduá, em Marques de Souza, foi construída a cidade cenográfica representando São Leopoldo. Alguns moradores participaram como figurantes. Um período de grande agito na localidade, com a presença de atores famosos, entre eles Tiago Lacerda, Letícia Spiller, Antônio Caloni, Leon Góes e Alexandre Paternoster. Também fizeram parte do elenco Caco Ciocler, Thalita Castro, Werner Schinemann e José Vitor Castiel. Eu participei como figurante de última hora, né? Porque na época aquilo deu uma reviravolta no local, que é uma localidade pequena, com poucos habitantes, e naquela semana ali, então, virou a atração, né? Inclusive vindo pessoas de outros municípios para olhar, para assistir, para ver os atores que iam aparecer. E como professora da escola, então, também a gente levou os alunos para ver o que eles iam fazer, né? Então a localidade de Tamanduá foi totalmente transformada, né? Rua com calçamento, onde tiveram que colocar terra, a iluminação pública teve que trocar de lado. Então adaptaram a localidade de Tamanduá como se fosse São Leopoldo na época.
como figurante, então, eu cheguei de manhã com os alunos lá para olhar, e aí eles me pegaram ali para fazer para ser dublagem do Leon Góes, né? E aí, no fim, então, nem fui fazer a dublagem dele, né, me pegaram lá numa cena para atirar os tomates, né, que era para ser pedras, né, para apedrejar os muckers quando passaram pela rua, e depois, então, no julgamento, né, dentro lá era o tribunal, acho que chamava, né, para assistir o julgamento, então, da Jacobina, né, onde, então, eu tive a oportunidade de falar com o Tiago Lacerda e com o Werner Schinemann, né. Foi bem legal, né? Até o que a gente comentou, né? Porque os alunos me disseram, ai, prof, pede para ele, para o Tiago Lacerda, o que ele acha de Tamanduá. Aí o que me chamou a atenção, né? Que ele disse que realmente, né? Que era para preservar aquele local, que nós morávamos num paraíso. A revolta Mucker permanecerá viva por muitos e muitos anos nos livros, filmes, rodas de conversas e lembranças de seus descendentes. Errados ou corretos, culpados ou vítimas, não se pode afirmar com certeza. O que fica é uma lição de que a intolerância é capaz de deixar marcas profundas de dor, mas mesmo assim não devemos ignorar a história de nossas origens. Seria importante preservar isso, para que os nossos netos e assim também podem conhecer um pouco da história. No cemitério em linha São João, Travesseiro, em uma das poucas lápides que restam, está uma das marcas da passagem dos Mucker no Vale do Taquari. Lá está a citação preferida de Jacobina, escrita em língua alemã. Die Pforte ist enge und der Weg ist schmal, der zu dem ewigen Leben führt. Wenige sind, die sie finden. A estrada é estreita, a porta é apertada, que segue para a eternidade, e poucos a acharão.